Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de conversar com vocês mais um pouco sobre a inteligência artificial aplicada na educação. Não vamos falar aqui de questões técnicas, por exemplo, como falar sobre aprendizagem de máquina, machine learning ou deep learning, nada disso. Vamos falar de questão concreta, questões de interesse de docentes que talvez ainda não tenham experimentado ou tenham curiosidade de saber o potencial da inteligência artificial para melhorar aí o processo de ensino-aprendizagem. A pergunta é, seria isso possível? A IA é tudo isso que promete? São questões que a gente precisa conversar. Inicialmente digo para vocês que a minha experiência em IA, ela é recente, é de 2023, já de janeiro, quando foi lançado o ChatGPT, e imediatamente eu comecei a fazer experimentação e testes para verificar o potencial e as limitações. Já de início, ficou claro que as limitações eram muitas, mas que havia sim algumas possibilidades de utilização. Algumas pessoas acharam que a IA iria transformar a educação de maneira absoluta, de maneira disruptiva, mas é algo que ainda eu tenho minhas dúvidas, né? Porque apesar da tecnologia ter avançado, ainda a nossa maneira de pensar, nosso cérebro ainda tem um processo de aprendizado. E esse processo não mudou muito nos últimos 1000 anos, 2000 anos, né? Então a gente precisa sempre colocar a IA no seu devido lugar, como uma grande tecnologia resultante dos avanços tecnológicos dos últimos 50 anos. Lembrando bem que o conceito de inteligência artificial surge ali por meio da conferência, né? De uma conferência realizada ali em 1956, Alan Turing, né, que é aquele cientista matemático que descobriu o código do Enigma e que ajudou os aliados a vencer a Segunda Guerra Mundial, cunhou o termo inteligência artificial e o teste de Turing, né, que hoje pode-se dizer que está meio ultrapassado. Quem não conhece, é só lembrar o seguinte: imagina a gente está interagindo com algo do outro lado da sala, que a gente não sabe quem é, se é uma máquina ou uma pessoa, e se essa máquina conseguir se passar por um humano, significa que ela adquiriu um nível de inteligência artificial. Dr. Miguel Nicoleles fala bem que a inteligência artificial não é nem inteligente, nem é artificial. Primeiro porque inteligência é uma propriedade, né, de seres vivos, e a inteligência é muito complexa, o conceito de inteligência, né? Uma barata tem inteligência para sobreviver, assim como também tem pessoas que têm múltiplas inteligências, tem gente que tem inteligência musical mais envolvida do que a capacidade de comunicação. São inteligências, né? Que a gente sempre aprendeu como educadores que existem, né? E não é artificial também porque o algoritmo é um programa, é um algoritmo que foi programado e ele foi treinado e ele foi validado por seres humanos. Significa o seguinte: toda vez que a gente tem aquela brincadeira que a gente prova que você é humano, aí você vai lá, escolha onde tem semáforo e você vai lá e acerta isso, nós fazemos isso bem. Para uma máquina esse teste não é tão bom, mas quando a gente treina a máquina, ele vai fazer por tentativa e erro e ele vai conhecer e vai trabalhar por padrões. Com o tempo, se a gente diz se ele acertou, se o seu equipamento, o algoritmo acertou ou não, deixa bem claro, estou falando que ele, né, não é um ser vivo, não é inteligente, não é uma entidade. É apenas um programa, um algoritmo que é resultado, obviamente, do avanço do circuito integrado, avanço da internet, avanço, evidentemente, das linguagens de programação, né, e de todo um avanço resultante aí da pesquisa de milhares de cientistas ao longo dos últimos 50 anos. Um fato marcante foi quando, que eu me lembro bem, em 1997, quando o Deep Blue, que é um computador, o supercomputador da IBM, venceu Kasparov numa partida de xadrez. O Kasparov era o campeão mundial de xadrez. Então, naquela época, as inteligências artificiais ou os programas, os algoritmos, eles tinham essa capacidade estreita de
fazer somente aquilo. Então vejam bem que aquele programa que derrotou o Kasparov, ele estudou milhões de combinações e usava a melhor combinação para a melhor jogada em cada situação, lendo o tabuleiro. Mas ele não saberia jogar damas, por exemplo. Então vejam que aquela inteligência só servia para aquilo. E hoje, e vejam bem, hoje a gente está falando muito de IA por conta do avanço da OpenAI, né, que nos apresentou aí um modelo de IA que é muito compatível com a nossa linguagem. Vejam, quando um avião ele está em cruzeiro e ele usa o piloto automático, milhões de informações entram no sistema, são calculados rota, temperatura, velocidade do vento, informações diversas coletadas pelos sensores, né, que distribuíram pelo avião para fazer um voo tranquilo. Quando a gente fala com a Alexa, já tem ali uma forma de inteligência também, de linguagem, né? E quando a gente usa o Waze, ou pede um mapa no Google, ou mesmo quando a gente usa um aplicativo, quando usa o Netflix, por exemplo, e a gente faz lá uma consulta, e depois ele vem recomendando outros filmes similares. Isso tudo é uma forma de reconhecimento de padrões estatísticos que todos nós temos. Nós temos comportamentos que podem ser modelados. A maioria das pessoas se comporta de maneira bastante previsível. À medida que ela gosta de um estilo, depois de 10, 20, 30, 100 filmes que ela escolhe, o algoritmo sabe mais dela do que ela mesma. Então, isso é uma forma de IA. Só que a ChatGPT trouxe essa IA generativa que é capaz de fazer a leitura, né, de uma mensagem e trazer resultados. E aí veio essa grande inquietação. A gente tem conhecimento que no cinema a IA ela vem sendo retratada já há muito tempo. Eu me lembro aí, me chamou muita atenção quando eu era jovem, o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. É um filme incrível, né? Cansativo, muitas vezes, muito longo. Ele foi produzido em 1969 e o computador HAL 900, né? 900 ou 9000, já desculpa aí se eu não lembro, depois eu coloco na descrição. O HAL, ele começou a dar alguns problemas para a missão que estava indo para Júpiter. E a partir daí, o astronauta que queria desligá-lo passou a ter toda uma sorte de problemas, porque o HAL se entendeu como uma entidade viva e não poderia ser desligada. Esse é um grande filme que nos faz refletir, mas o Blade Runner, o filme Inteligência Artificial, onde um robô humanoide, no formato de um menino, sonha em ser humano para ter o amor da mãe, né? Terminator, que é o Exterminador do Futuro, né? Mostra aí, obviamente, algo interessante que é para a gente refletir, né? Quando as máquinas tomam controle das armas nucleares, criam uma guerra nuclear e o planeta acaba sendo praticamente a infraestrutura destruída e os robôs tomam comando, né? O Skynet. Matrix, que já é uma sociedade onde as máquinas nos escravizam, e tem muito desse pensamento, até que ponto que é real, o que é real e o que não é real, ainda mais num mundo como hoje, que se fala tanto em metaverso, avatares, e muita gente acaba tendo dificuldade até de saber, por conta dos deepfake, né, de notícias falsas, o que é realidade ou não é realidade. Muitas pessoas vivem numa bolha tão grande que dificilmente conversa com pessoas de outras bolhas. Então, para ela, a realidade é totalmente diferente da outra realidade. Hair é muito interessante, onde uma pessoa, um homem, ele se apaixona por um sistema operacional. É incrível a discussão ética e filosófica trazida por esse filme. Eu, Robô, traz aí um livro de Isaac Asimov, onde o robô acaba adquirindo consciência, acaba assassinando um pesquisador, e o investigador, Will Smith, ele vai tentar descobrir nessa sociedade onde os robôs fazem a segurança, onde os robôs são evoluídos, onde a inteligência artificial está presente, o motivo daquilo ter acontecido, o que poderia ser um grande problema para a humanidade, já que pela lei de Asimov, o robô não pode fazer mal ao ser humano. Um homem bicentenário é muito interessante, né? Quando o robô ele entra na justiça para ser desligado, ele se torna cada vez mais humano e ele entra na justiça para ser desligado.
Ex Machina é um filme recente, onde um grande CEO da área de TI acaba criando um experimento e leva aí um pesquisador para fazer teste, para ver se ele descobre se está interagindo com um robô humanoide ou não. Muito interessante. E Transcendência, né? Onde um pesquisador, ele acaba se misturando com uma máquina, né? Então vejam que esses são filmes que a gente está acostumado. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada para refletir um pouquinho sobre a IA no nosso cotidiano. Dito isso, eu vou falar também de 6 livros que eu considero essenciais nesse momento, que é A Próxima Onda, de Mustafa Suleyman e Michael Bhaskar, A World Without Work, O Mundo Sem Trabalho, de Daniel Susskind, o livro Superinteligência, de Nick Bostrom, Homo Deus, de Yuval Harari, Inteligência Artificial, de Kai-Fu Lee, e Robôs, Ameaça de um Futuro Sem Emprego, de Martin Ford. Então, feita essa introdução, eu digo também que a grande preocupação é que, da mesma forma que no século passado, retrasado, né, em 1896, quando Carlos Benz criou ali o primeiro automóvel e surgiu ali em vários lugares do mundo automóveis sendo criados também de maneira diferente, né, até que culminou com a Ford criando o modelo T em série em 1914, onde ele criou um automóvel de baixo custo que a classe média podia se adquirir. Essa revolução toda surgiram ali dezenas, centenas de empresas ao redor do mundo para fazer automóvel. Todo mundo querendo abocanhar um pouco desse mercado. Da mesma forma, a gente tem também muitas companhias de grande porte na Alemanha, Estados Unidos, Japão, China, Coreia do Sul, trabalhando para impor aí o seu modelo de robô humanoide com inteligência artificial. Isso, obviamente, é inevitável. A questão é o quanto esse robô humanoide vai custar. Da mesma forma que o carro no começo era caro e inacessível e houve por meio da construção em série, do aumento da demanda, uma redução drástica de custo, é muito provável que o custo do robô humanoide em uma década possa cair muito e ser o sonho do consumo, como era o sonho de consumo da minha geração, ter um carro próprio. E ser o sonho de consumo de muitas famílias, porque são robôs humanoides que em alguns lugares, como o Japão, têm sido criados pensando em cuidar dos idosos, por exemplo. É um país que envelheceu muito, não tem jovens para cuidar dos idosos. E é triste pensar isso, né? Mas é sinal dos nossos tempos, onde as pessoas cada vez mais se fecham aí em suas bolhas, redes sociais, reduzem o contato humano e muitas famílias não conseguem cuidar dos seus idosos. E usa-se uma máquina, né, para isso. Então a tendência é ter cada vez mais as famílias quererem ter um robô humanoide nas suas famílias. Vai ser gerado essa necessidade por meio da mídia, da publicidade. É como as propagandas, né? Que todo ano tem um novo tipo de carro, mesmo que você tenha um carro bom de 2, 3 anos, sempre a mídia quer impor a ideia de que você precisa ter aquele carro novo, senão você não está na moda ou você não é bem sucedido. Não é essa a ideia do marketing. E vai acontecer também com os robôs humanoides, que vão tirar muitos empregos também das pessoas, né? É uma pena dizer isso. Na educação, que é a área onde eu atuo aí há mais de 30 anos, posso dizer para vocês que nada substitui um professor, porque quem é que vai cuidar de uma turma de 5ª série, né? Quem é que vai conseguir controlar a bagunça, a brincadeira que eu faço? A verdade é que a educação pressupõe empatia, pressupõe interação, pessoa, ser humano. A inteligência artificial, se ela for utilizada, deve ser como uma ferramenta a mais, como tem a internet, como tem o computador, como o celular, que a gente já tem esse desafio, né? Muita gente gosta, muita gente não gosta de usar um celular em sala de aula, muita gente proíbe, um país como a França proíbe o uso do celular em sala de aula, por exemplo, e acredito que fazem bem em algumas situações, em outras não, porque ao invés das pessoas estarem interagindo socialmente, muitas vezes estão fechadas ali na rede social, na sua bolha, né? E reduzindo interação, reduzindo senso crítico e sem percepção do todo. Então, são questões polêmicas, a gente nem conseguiu resolver essa questão se é bom ou não usar o celular, e temos aí agora a IA como mais uma ferramenta para ser utilizado.
as escolas nem sempre tiveram computadores. Eu me lembro quando entrei na antiga Escola Técnica Federal, em 93, a gente tinha 1 ou 2 computadores na sala da direção, na coordenação, e não havia um computador do laboratório de informática, aqueles 286, bem tela verde ainda, por um curso de telecomunicações, mas refrigeração tinha um computador praticamente no almoxarifado, era isso que nós tínhamos. E de repente a gente instalou os computadores, de repente instalou a internet, os laboratórios de CAD, então é natural. Esse processo não aconteceu do dia para a noite, aconteceu ao longo de décadas, né? Para a gente assimilar. Provavelmente a IA vai ter também esse processo aí de acontecer também, entendendo que a IA, ela generativa, essa versão que nós temos hoje pode ser ainda muito preliminar, podemos ter coisas muito mais avançadas nas próximas décadas, ele não sabe, a tendência é evoluir bastante, assim como tem a necessidade aí de cada vez mais investimentos, internet de alta qualidade e também laboratórios de informática para que os alunos possam usar a inteligência artificial nas escolas para não serem pegos de surpresa no mercado, no mundo do trabalho, porque será natural a presença da inteligência artificial no mundo cada vez mais. É importante que as instituições, as escolas, façam um debate sobre como é a melhor maneira de incorporar a inteligência artificial nos currículos, no fazer pedagógico. Essa não é uma decisão apenas do professor individualmente. Evidentemente que cada um pode experimentar e deve experimentar e se capacitar para saber o que é, para não ter medo, para poder usar isso, essa ferramenta em sala de aula no dia a dia, em pequenas aplicações, até que isso seja algo natural. Algumas pessoas podem optar por não utilizar, não há nenhum problema. Eu me lembro bem quando fazia a universidade, havia os professores que usavam retroprojetor, alguns já estavam com multimídia, e estava começando, mas tinha aqueles professores que usavam o giz, e tinha uma letra maravilhosa, um controle de sala de aula, uma capacidade didática tão grande que não fazia a menor diferença a tecnologia, bastava aquele momento de interação, um giz e um quadro negro para fazer a aula, e a aula era maravilhosa. Faço referência, por exemplo, ao professor Rogério Ferreira, um desses professores que não precisava de tecnologia para fazer uma aula brilhante. Então, teremos professores que não gostam, né, que acham que isso é um retrocesso, e teremos aqueles que querem experimentar. A questão é que a inteligência artificial estará presente no mundo do trabalho. Isso é inevitável nas próximas décadas. Então é importante que a gente também possa conversar com os estudantes para fazer reflexão sobre o impacto da inteligência artificial nas suas vidas, né? Como é que elas podem utilizar de tal forma que não fiquem dependentes, de tal forma que mantenham o senso crítico, que tenham capacidade de avaliar e julgar se uma resposta trazida pela inteligência artificial é coerente, se é de boa qualidade. Então, existem maneiras para isso. Nós temos esse mini curso e lá nós mostramos vários exemplos por meio de vídeos para fazer questões simples, como elaborar uma prova, como criar um plano de ensino. Como eu estou falando, quando a gente fala elaborar, não significa a versão final. Tudo que a IA elabora precisa ter uma análise do ser humano, do professor. Quando eu falo, eu pedi para a inteligência artificial elaborar uma proposta de uma prova. Agora, cabe ao professor avaliar e verificar se essa prova está coerente com aquilo que está no plano de ensino, com o nível da turma e com as aulas dadas. Esse é o contexto que nós, professores, temos, que nenhuma inteligência artificial vai conseguir satisfazer. Então é preciso ter essa compreensão. Eu posso pedir, sim, fazer um rascunho, uma minuta, uma prévia de uma prova. Posso pedir para fazer uma prévia de um plano de ensino. Posso colocar uma redação e pedir para fazer uma correção para que a inteligência artificial nos dê sugestões de melhoria. Eu posso, numa aula de informática, pedir para que os estudantes criem um jogo, façam programação com o auxílio da IA, rodem esse pequeno programa e vejam o resultado, façam alterações nas rotinas para ter resultados. Eu posso pedir para fazer uma ilustração de um quadro de Salvador Dalí, posso comparar esse quadro com
que é um quadro fictício, com outras obras que ele possa ter realizado. Podemos analisar os estilos por trás desse quadro, ver se está bom ou não. Então eu posso ficar brincando com a tecnologia, posso, por exemplo, pedir fazer um vídeo de apresentação da disciplina de 40 segundos. Eu posso pedir para que a IA crie um roteiro para o vídeo. E esse roteiro eu posso fazer sozinho o vídeo, ou posso pedir para que ele grave o vídeo, escolha as imagens, escolha um avatar para fazer aquele vídeo. Evidentemente, tudo isso tem uma curva de aprendizado, tem que fazer testes, né? Eu posso, por exemplo, pegar um livro de uma disciplina, ou um capítulo, por exemplo, de História do Brasil, e pedir para que ele me construa um mapa conceitual que me facilite o estudo. Esse mapa conceitual pode ser copiado à mão. O ideal é que os estudantes façam um mapa conceitual a partir da leitura, analisando as principais ideias, evidentemente, mas é uma ferramenta possível para agilizar, principalmente quando o aluno tem capacidade de fazer. Então, se ele sabe fazer e quer ter um pouco mais de agilidade, é possível fazer isso também. Então, veja que eu posso fazer uma tabela, eu posso fazer uma comparação entre as inteligências artificiais da Gemini, o ChatGPT e a Copilot, por exemplo. Então, são diversas as possibilidades para que a gente poder fazer testes. Então, para mim, o experimentar, o aprender é individual. Mas há uma obrigação das instituições educacionais de fazer o debate de se há necessidade ou não de regulamentação, de como os trabalhos acadêmicos serão ou não aceitos, de como os alunos podem ou não utilizar a IA para fazer correção de um texto acadêmico ou para auxiliar na elaboração de um roteiro, de um TCC ou uma dissertação. Então, tudo isso tem que ficar muito claro, né? Se o trabalho de conclusão de curso de uma especialização é um artigo, ou da disciplina é um artigo, que fique claro que aquele artigo possa ser construído ou que os dados possam ser analisados por programas de IA. As pessoas já usavam planilhas de Excel, planilhas eletrônicas para fazer análise de dados. Agora, a gente pode colocar um conjunto de dados no sistema e pedir para fazer uma análise. Lembrando sempre que a responsabilidade sempre é do pesquisador, de quem faz a solicitação. Eu digo isso porque, com a ideia da alucinação, muitas vezes a IA ela comete erros muito grosseiros de análise e que uma pessoa atenta não cometeria. Então, é preciso sempre entender as limitações da IA no processo pedagógico educacional. Evidentemente, como eu falei, sem infraestrutura nada é possível, sem capacitação dos professores, dos estudantes, nada é possível. E a instituição tem que dizer exatamente o que espera. Haverá um debate nacional a esse respeito, eu tenho certeza disso. É aquela história, né? Quando o automóvel surgiu, apareceu um automóvel ali no meio de um monte de cavalo lá em Nova York. Com o tempo, uma década depois, tinha uma carruagem para uma multidão de carros. Então é assim, mais ou menos, que acontece. E aí foi necessário, a partir do primeiro acidente de trânsito, né, se criar legislação. É preciso sinal vermelho, amarelo, verde, seta de um lado para o outro, sinal de pare. Né? Foi preciso também educar as pessoas, por isso tem a carteira de motorista, a pessoa para a autoescola, porque ela aprende aquela comunicação. Ela pode dirigir no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, Itália, em qualquer lugar do mundo. Então, essa comunicação universal, o automóvel se tornou, obviamente, padrão praticamente no mundo todo. Então, da mesma forma, como IA, como a tecnologia nova, será necessário um período de adaptação para que as pessoas vejam as possibilidades, os riscos, né, para evitar que ela seja mal utilizada. Por exemplo, o mau uso, deepfake, né, é algo que vai dar muita dor de cabeça para as eleições, para o Tribunal Superior Eleitoral, para o Supremo Tribunal Federal, para todas as instituições que fazem aí o acompanhamento, né, de produção de notícias falsas. É muito fácil se produzir hoje uma imagem, um vídeo onde a pessoa não está dizendo aquilo, onde ela está, aquilo foi colocado na boca dela. O movimento do lábio, inclusive, é alterado. Então, eu falo sempre, né, você pega um vídeo, às vezes 5 minutos,
Basta você fazer uma edição de 10, 20 segundos num vídeo real de 4, 5 minutos como esse e você colocar, obviamente, a reputação da pessoa na lata do lixo, né, por alguma frase infeliz ou mesmo homofóbica, racista, né, e assim por diante. Então vejam bem que a gente precisa tomar muito cuidado, né, quando utiliza e como regulamenta, né, o uso de inteligência artificial. À medida que a inteligência artificial vai avançando, também vão surgindo novos programas para detecção de plágio acadêmico, detecção de IA. Então é preciso entender, já tem o GPT-0, por exemplo, que é um dos softwares que diz se foi produzido por uma máquina ou por um robô, por um algoritmo. Isso é importante, porque a gente pode fazer esse controle por amostragem numa sala de aula, por exemplo. Por outro lado, também os estudantes podem experimentar, criar questões para uma prova, para simular, criar simulados, né, para testar o conhecimento antes de uma avaliação importante, por exemplo. Os estudantes podem também fazer relações entre as matérias. Existem muitas oportunidades de experimentação e uso da inteligência artificial. Por isso que eu ressalto a necessidade de cada um buscar o autoconhecimento. Existem muitos cursos gratuitos que a gente pode fazer. Eu vou dar uma lista para vocês ali na descrição do vídeo, para que vocês possam aprender. Eu tenho assistido muito vídeo também no YouTube de especialistas em inteligência artificial, palestras sobre os impactos da IA na educação. Existem muitas versões, muitas avaliações, algumas boas, outras ruins. Existe a fala do professor Miguel Nicoleles, que é nosso grande pesquisador, dizendo que isso terá um impacto negativo na educação, porque as pessoas vão ficar preguiçosas, não vão querer escrever, não vão querer ler, vão fazer resumo, não vão querer assistir o vídeo, não vão querer estudar. E isso pode criar uma geração de pessoas incapazes, né? Pessoas incapazes de reflexão, de estudar, de avançar, inclusive no conhecimento. Então, a gente tem o risco da próxima geração ter uma formação pior do que a nossa, por exemplo. Quando, na verdade, a gente sempre evoluiu, geração por geração, por mais conhecimento, sempre avançou. Tem um risco das próximas gerações ter um nível de formação mais precário. Por quê? Porque as redes sociais têm ocupado muito tempo dos adolescentes, as pessoas têm tido menos vontade ou menos desejo de ficar concentrado em um tema específico, em ficar estudando um livro mais grosso, mais volumoso, mais complexo. As pessoas estão buscando mais facilidades, e facilidades muitas vezes enganam, né? Quando na verdade, quando você se esforça, você se dedica, você tem um aprendizado de longo prazo. Hoje as pessoas passam os olhos em vídeos do TikTok, do YouTube, vídeos curtos, passam o dedo e acabam vendo dezenas de vídeos na sequência e não lembram de nenhum. Então aquele momento praticamente é um momento perdido na vida dessas pessoas e não volta mais. E gera dopamina, gera uma série de prazer por você ver esses gatinhos engraçados e tal. Quando na verdade o aprendizado ele exige uma concentração, um período de concentração. Esse aprofundamento do conhecimento é essencial para a gente construir e produzir novos cientistas como Nikola Tesla, Isaac Newton, Galileu, Einstein, Nicoleles e assim por diante. Tá bom? Fica o meu recado. Meu otimismo é um otimismo moderado. Eu entendo que é inevitável a perda de milhões de empregos por conta da IA, exatamente porque a IA não vai ficar no computador, vai ser o robô humanoide com IA, e esse robô humanoide vai sim tirar o emprego das pessoas nas fábricas e onde for possível reduzir custos. O robô humanoide, ele vai estar presente na vida das pessoas como um carro está presente hoje em 2 ou 3 décadas. É inevitável. Da mesma forma que o ensino superior vai ser fortemente impactado pela IA. Isso é claro, inequívoco também, já vem sendo. A redução, a demissão de centenas, milhares de professores já vem acontecendo nos grandes grupos de educação à distância nas universidades privadas, né? E agora, na educação básica tem esse caminho, né, que a gente, obviamente, nada substitui esse professor, como eu falei, o professor que é capaz de fazer essa interação, ser humano, poder ter a empatia, porque o processo de aprendizagem, ele tem o seu próprio tempo.
Então a gente tem esse momento, né, esse movimento entre o uso responsável também no ensino, na educação básica. A gente pode fazer isso com cuidado, sempre para o bem dos estudantes, para o bem da educação. É isso, espero que vocês possam fazer reflexão. Vou continuar produzindo material, disponibilizando, fazendo reflexões sobre educação. Não sou especialista em machine learning, nada disso. Eu apenas entendi a ideia por trás, subjacente ao processo de aprendizagem de máquina, mas apenas estou testando as diferentes inteligências artificiais, avaliando o potencial de uso para a educação. E nesse processo eu consigo já ter uma ideia do que pode ser usado ou não pode ser usado, o que pode contribuir ou o que não pode contribuir. Eu acho que esse é um caminho que toda pessoa curiosa pode fazer também. Valeu? Até a próxima!